Olá, seja muito bem-vindo. Sabe aquele tipo de livro que não só marca uma época? Sei. Mas que, tipo, cria um movimento inteiro. Hoje vamos mergulhar fundo em um desses. O Livro dos Espíritos. É uma ótima maneira de colocar as coisas. E o curioso é que a chave para entender essa obra, que mudou tantas vidas, talvez esteja escondida logo ali, nas primeiras páginas. Antes mesmo do primeiro capítulo. Exatamente. Estamos falando dos prolegômenos, que é uma espécie de prefácio, né? Mas que não foi escrito pelo organizador da obra, o Allan Kardec. Foi ditado a ele. É como receber o manual de instruções do livro dos próprios autores. Pois é. E neste mês de abril, que se comemora o lançamento do livro, lá em 1857, olhar para esse manual se torna ainda mais especial. É uma chance de voltar à origem de tudo. Exatamente, voltar à pedra fundamental. Nossa análise de hoje vai focar nisso. O que essa introdução nos revela sobre a missão, o simbolismo e a impressionante universalidade por trás dessa obra. Certo. E para entender a missão, acho que primeiro a gente precisa entender o missionário. Ou melhor, o homem que não se via como um. Vamos para Paris do século XIX. Vamos lá. E é um cenário fascinante. Paris era o centro intelectual do mundo, a era da razão, da ciência, e a grande moda nos salões da alta sociedade não era um debate filosófico. Não mesmo? Eram as mesas girantes. Mesas que se moviam, levitavam, sabe? Davam pancadas respondendo a perguntas. Era a febre do momento, certo. Quase um entretenimento de festa. Exato. E no meio disso tudo, temos um certo Hippolyte Léon Denisard Rivail. E aqui está o ponto-chave. A pessoa que vai organizar isso tudo não era um sonhador ou um místico. Não, de jeito nenhum. Ele era um cientista, um dos educadores mais respeitados da França, discípulo do famoso Pestalozzi, um homem de lógica, de método. E a reação inicial dele a tudo isso foi, olha... de completo desdém. Ele via as mesas girantes como uma futilidade, charlatanismo puro. Ele não acreditava, né? Não. Há relatos de que ele dizia que só acreditaria quando visse uma mesa levitar e colocar um chapéu na cabeça dele. A abordagem dele não foi de quem queria acreditar, sabe? Foi de um pesquisador que foi confrontado com o fenômeno. Exatamente. Amigos insistiram tanto que ele foi, meio a contragosto, observar. E o que ele viu o intrigou. Não pelo fenômeno em si, mas pela inteligência por trás dele. Isso. Ele aplicou aquele princípio de que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Faz todo o sentido. Se a mesa dava respostas coerentes a perguntas que ninguém ali sabia, a inteligência não podia ser das pessoas. Então, de quem era? Foi essa pergunta que o transformou. De um simples observador em um interlocutor. E quando ele se tornou esse interlocutor, a resposta que ele recebeu foi surpreendente. Muito. Ele esperava talvez uma explicação do fenômeno, uma teoria sobre fluidos magnéticos, algo dentro do que a ciência da época podia especular. Mas o que veio foi, na verdade, uma proposta de trabalho, uma missão. É aí que entram os prolegômenos. Exato. Isso muda tudo. Ele não está mais só investigando um fenômeno curioso. Ele está sendo, recrutado. Recrutado, boa palavra. E a primeira instrução que ele recebe é de uma clareza impressionante. Define a natureza de todo o projeto. Qual foi? É uma frase que redefine completamente o papel dele. A instrução diz, e vale a pena citar direto da fonte, ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso. Este trabalho é nosso. Essa frase me chama muita atenção. Por que foi tão importante para os espíritos deixarem claro que Kardec não era o autor? Qual é o peso dessa distinção? Essa é uma distinção crucial. Se Kardec fosse o autor, o livro seria A Filosofia de Rivail. Seria a opinião de um homem, sujeita, às suas limitações, cultura, preconceitos da época. Entendi. Ao se posicionarem como coautores, os espíritos elevam a obra a outro patamar. Eles estão dizendo, isso não é uma invenção humana, é um ensinamento que está sendo entregue através de um homem que teve o mérito de organizar tudo com lógica e bom senso. Exato. Ele era o codificador, o mestre de obras, não o arquiteto.
Isso explica a postura dele durante toda a vida. Ele nunca se colocou como um profeta, um guru ou o dono da verdade. Nunca. Sempre se posicionou como um estudante, um organizador que submetia tudo ao crivo da razão. Ele comparou milhares de mensagens de médiuns diferentes, De lugares diferentes, né? sim, e só considerava como princípio da doutrina aquilo que tinha uma concordância universal. É um método científico aplicado à espiritualidade. Pois é. Essa abordagem garantiu que a doutrina tivesse uma base filosófica sólida. A missão que ele recebeu foi a de construir um edifício de ideias que pudesse ser examinado e compreendido por qualquer um, não algo para ser aceito só pela fé cega. Certo. E para além do texto, eles também deram uma imagem, um símbolo para representar visualmente a essência de todo esse trabalho. Sim, o emblema da capa. Eles não apenas entregaram o conteúdo, mas também a identidade visual, por assim dizer. Exatamente. E não era um símbolo místico abstrato, mas algo tirado da natureza. A cepa, o pé de videira. E, de novo, não deixaram a interpretação em aberto. Não mesmo. A instrução foi explícita. Colocarás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. E em seguida eles mesmos decodificam o símbolo, e é de uma poesia e profundidade incrível. Como eles explicam? O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito unido à matéria é o bago. Vamos desdobrar isso, porque é uma metáfora poderosa. O corpo é a cepa, o tronco da videira. A estrutura física, aquilo que nos enraiza no mundo material. Que nos sustenta, faz todo sentido. O bago, a uva, é a alma. É a união do espírito com a matéria. É o ser individual vivendo sua experiência. E o que eu acho fascinante aqui é a profundidade dessa analogia. A uva, o bago, precisa passar por todo um processo para se transformar em algo mais nobre, né? Sim, Ela precisa ser colhida, passar pela prensa, pela fermentação, pelo tempo de maturação nos barris, para só então se transformar em vinho, o licor. o licor, que eles dizem ser o espírito, a essência pura. E olha, antes da gente continuar nesse ponto, que é tão central, eu queria só fazer um pequeno convite. Claro, por favor. Se essa nossa conversa, se esse estudo estiver, sei lá, tocando o coração de alguma forma, estiver fazendo sentido, Se estiver ajudando a clarear as ideias, né? exato, a gente ficaria muito feliz se quem nos ouve pudesse demonstrar esse apoio. É super simples. É verdade, e ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Só clicar no gostei, seguir o nosso canal e, claro, ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises. E compartilhar. Compartilhar é fundamental. Principalmente, porque compartilhar é quase um ato de caridade digital, né? Ajuda essa mensagem de consolo, de esclarecimento a chegar em mais e mais pessoas. Com certeza. Fica o convite, então. Isso, mas voltando. Então a metáfora está nos dizendo que o propósito da vida da encarnação é exatamente esse processo de transformação. É isso. A alma passa pelas prensas das dificuldades, pelas fermentações das experiências e pelo tempo das sucessivas vidas para apurar sua essência para extrair o melhor de si. É uma visão de vida que não nega a dor ou a dificuldade, mas a ressignifica. A prensa não é um castigo, é parte do processo de refinar a essência. Nossa, é muito bonito. É uma das metáforas mais completas sobre o propósito da existência que eu já vi. Resume toda uma filosofia de vida em uma única imagem, ali na capa do livro. Temos, então, uma missão colaborativa baseada no método e um símbolo que explica o propósito da vida. Mas quem são nós? Quem está por trás dessa missão? Boa pergunta. Para entender a dimensão disso, a gente precisa olhar para o final dos prolegômenos, para a lista de assinaturas. E ela é, no mínimo, surpreendente. É quase uma assembleia de notáveis da história da humanidade. A diversidade ali é a chave para entender a proposta da obra. Não se trata de uma seita ou de um grupo fechado, sabe? É um convite à universalidade. E quem está nessa lista? Então, de um lado temos nomes que representam o pilar da moral cristã em sua expressão mais pura de amor e caridade. Vicente de Paulo, o ícone da caridade. Isso conecta a obra direto com o coração do Evangelho. Exato. Mas a lista não para por aí. E aí que fica ainda mais interessante. Pois é.
Logo ao lado deles, vemos Sócrates e Platão. Os pais da filosofia ocidental, os mestres da razão, do questionamento, do conhece-te a ti mesmo. Exatamente. A presença deles é uma mensagem clara. Esta doutrina não é apenas para ser sentida com o coração, mas para ser pensada, raciocinada, questionada. Ela convida a lógica, fé e razão de mãos dadas. E a lista se moderniza. Encontramos ali Benjamin Franklin. Sim, um cientista, um inventor, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, um homem do iluminismo. Ele representa a ciência, a razão prática, a experimentação. E Swedenborg também, né? Um cientista sueco que um século antes já tinha se dedicado a descrever o mundo espiritual de forma metódica. A presença deles é fundamental. Sinaliza que a nova revelação não vem para negar a ciência ou a razão, mas para dialogar com elas, para mostrar que espiritualidade e conhecimento podem e devem caminhar juntos. Certo. E claro, encabeçando toda essa assembleia, a assinatura que amarra tudo. O espírito de verdade. Exatamente. E essa assinatura não é aleatória. Ela remete diretamente à promessa de Jesus registrada no Evangelho de João, quando ele diz que enviaria um Consolador. O espírito de verdade que ensinaria toda a verdade e relembraria seus ensinamentos. Isso. Ao se apresentarem sob essa égide, os espíritos posicionam o espiritismo não como uma religião para substituir o cristianismo, mas como o cumprimento daquela promessa, como uma chave de leitura, sabe? Uma chave para entender a moral de Jesus em espírito e verdade, despida dos rituais e dogmas criados pelos homens ao longo dos séculos. Perfeito. Então, a grande sacada aqui é que os espíritos não estavam criando algo novo do zero. Eles estavam conectando os pontos de toda a sabedoria humana. Da filosofia grega, da caridade cristã, da ciência luminista. Vejam, a verdade sempre esteve aí, em todos esses lugares. Nós só estamos entregando o manual de instruções que junta tudo isso. É a ideia de que a verdade é como um grande rio que corre pela história, e esses grandes espíritos são como afluentes de diferentes nascentes que, naquele momento, se unem para formar um curso maior, mais claro e mais acessível. É impressionante como tudo se encaixa. Então, recapitulando o que a gente viu nessas poucas páginas iniciais, temos uma obra que nasce em abril de 1857. Isso, e não da fé cega, mas da investigação cética de um educador. Uma obra que se apresenta não como invenção de um homem, mas como uma missão colaborativa com o mundo espiritual. Uma obra cujo símbolo, a cepa, resume o propósito da vida como um belo processo de refinamento espiritual. Exato. E cujos ensinamentos são endossados por uma verdadeira assembleia de espíritos que representam o melhor da fé, da filosofia e da ciência da humanidade, todos unidos sob a bandeira do Espírito de Verdade. E o Livro dos Espíritos se tornou exatamente isso, a pedra fundamental. A partir dele, Kardec, seguindo o mesmo método, publicou as outras obras que detalham e aprofundam os temas. O Livro dos Médiuns, sobre a parte prática, o Evangelho segundo o Espiritismo, focado na moral. O céu e o inferno, a Gênese, mas a base de tudo está nesses princípios filosóficos da primeira obra. Tudo começa ali. É o alicerce sobre o qual todo o edifício do pensamento espírita foi construído. E é um alicerce que, como a gente viu, foi projetado para ser sólido, lógico e universal. Para finalizar, uma reflexão que sempre me ocorre quando leio essa parte. A lista de assinaturas nos prolégonos, depois de todos esses nomes incríveis, termina com um intrigante, etc. Verdade. Essa pequena abreviação deixa uma porta aberta, né? Fica a pergunta: quem mais estaria incluído nesse etc? É uma pergunta fascinante. Se figuras de sabedoria de outras grandes culturas e épocas, do Oriente, das tradições indígenas, de outros momentos da história também fizessem parte dessa falange de espíritos, mesmo que não tenham assinado nominalmente, o que isso nos diria sobre a natureza verdadeiramente universal da verdade espiritual? É um bom ponto. Talvez o etc. seja um convite para buscarmos os mesmos princípios de amor, sabedoria e razão em todas as fontes de luz da história humana. Uma reflexão para levar conosco. Deixem suas perguntas e pensamentos nos comentários.
Eles são um material precioso para futuras conversas e para os episódios de perguntas e respostas que estamos planejando. Com certeza.